Sejam todos muito bem-vindos a mais um Rosadas Cash. Meu nome é Maria Carvalho. Meu nome é Vinícius, sim. E o episódio de hoje, Leandro? Hoje nesse episódio a gente vai mostrar para vocês como vocês fazem um mercadinho ou mini mercado, ou mercado de proximidade. Sair de 30 a 40 mil para bater seus primeiros 100 mil reais em vendas. Leandro, isso vale para hortifruti também? Vale para hortifruti, vale para padaria, vale para açougue. É porque o tema é muito importante, né? Tem gente que tem um mercadinho na garagem, né? É isso. E começa dali, né? Começa do mercadinho na garagem, ou então de fundo de quintal. E eu alugo um espaço de, 20, 30, 40 metros quadrados. E começa, né? Que é o mais difícil, é tomar coragem de começar o negócio. Mas para chegar nessa meta, tem uma série de ações que a pessoa tem que tomar. Eu costumo dizer que tem um tripé pro cara bater os primeiros 100 mil, né? Então, pro cara bater os primeiros 100 mil, o que ele precisa fazer? Ele precisa aprender como que ele vai fazer a parte comercial, né? Que é preço, marketing, compras, que é a parte mais difícil do cara quando começa. Ele precisa saber mexer no layout dele, então ele precisa saber posicionar perecíveis, saber que não adianta nada ele sair enchendo a loja dele de perfumaria, limpeza e bazar, porque no início isso vai mais dificultar ele de crescer do que qualquer outra coisa. E ele tem que criar um processo para reinaugurar. O único processo que eu conheço até hoje que dobra, triplica, quadriplica faturamento de loja é reinaugurar. É como eu estancasse a empresa e recomeçasse ela toda de novo. E aí o processo de reinauguração é o único que você consegue puxar, trazer uma quantidade absurda de pessoas para dentro da loja, para conhecer a loja. E aí, sim, a partir disso, criar a rotina do cara ir todo dia lá no mercadinho poder fazer compra, né? Ações, coisas pontuais, porque a gente está na semana do Mercado Zero, né? Você está ensinando as pessoas a fazer essa guinada. Exatamente. E é um processo de 4 aulas, você está ensinando passo a passo. Eu vi muita gente nos depoimentos falando das ações pontuais, como quartou do hortifruti, teve um depoimento assim. Ou o festival de pizza que você ensina no DLM, ensina nas lives, e no Mercado Zero as pessoas também implementam, que são ações fáceis, né? O quanto mais simples pro cara, mais rápido ele chega. Só que os caras, quando são muito pequenininhos, eles não enxergam que o início ele é mais simples ainda do que está parecendo. Por quê? No início ele tem que fazer o quê? Eu tenho que começar mais com perecível do que com mercearia. Na verdade, eu tenho que ser alguma coisa com mercearia. Tipo, hortifruti com mercearia. Eu sou uma padaria com mercearia. Eu sou um açougue com mercearia. Por quê? E aí isso ele vai virar mercado. Porque se ele começa com a mercearia, se empata muito dinheiro e o giro daquilo é pequeno. E a maior parte das coisas da mercearia a gente não compra todo dia. Por exemplo, você não compra macarrão todo dia, você não compra creme de leite todo dia, você não compra sabão em pó todo dia, você não compra arroz todo dia. O arroz, sabão em pó e muitos produtos são produtos que você faz em compra de mês ou compra uma vez só no mês. Você não vai lá no supermercado todo dia comprar sabonete. Até porque você não gasta um sabonete por dia. E você nem vai toda semana se comprar sabonete. Até porque quando você compra normalmente 3, 4 sabonetes, para você não precisar voltar no mercado para comprar aquela coisa. Então, por causa disso, o mercadinho, para ter movimento, ele precisa ter a parte perecíveis muito boa. Então, tem que ter um açougue para o cara vir 2, 3 vezes por semana, uma padaria para o cara vir 2 vezes por dia, um hortifruti para o cara vir todo dia comprar a parte de folhagem, de legumes fresquinha. E aí ele vai vender mercearia também. O problema é que as pessoas acham que abrir um mercadinho é abrir uma mercearia e bota lá e deixa para vender. E aí o cara vende 10 reais por dia, 20 reais por dia, 50 reais por dia. E isso não paga conta. Não paga conta de aluguel. Mas eu estou fazendo na garagem de casa. Não vai pagar luz, não vai pagar água, não vai pagar o custo daí. Quando ele fizer a conta no final do mês, de lucro que ele tem, não dá um salário se ele estivesse trabalhando. E aí só vale a pena se o cara começar realmente do jeito certo, começando por uma dessas áreas de perecíveis. A gente trouxe o Vinícius aqui hoje, que é a primeira vez que ele participa do podcast, né? E o Vinícius é nosso sócio no aplicativo. É isso. Só que o aplicativo, ele não serve para quem tem essa estrutura. Ele não tem tanto problema para administrar que seja necessário o aplicativo. É isso? Como é que funciona esse... Quando a empresa é muito pequenininha, os processos dela não são lá muito importantes.
Porque o dono vai fazer tudo. Então você fala assim, tem que ter processo. Eu vejo muita gente aí de... quando eu comecei esse negócio, não tinha ninguém falando na internet sobre supermercado. Não tinha nada. Era assim, era terra de ninguém. Agora, graças ao bom Deus e graças a tudo que a gente já fez, se abriu agora, tem um monte de gente falando sobre as coisas de supermercado no dia a dia de supermercado, que é muito bom, porque agora a gente tem mais informação disponível aí na internet. Mas o problema é o seguinte, o mercado pequenininho não tem que ter gestão, o mercado pequenininho tem que vender. Se ele não vende, ele não paga conta, se ele não vende, ele não consegue ter funcionário, como é que você vai ter gestão se não tem ninguém para gerenciar? Como é que você vai ter gestão se é você que faz tudo? Não tem gestão, não existe gestão desse jeito. E aí você começa a priorizar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um fechamento financeiro. Para que eu vou fazer fechamento financeiro? Trabalha eu mais 2. O tempo que eu tenho é para dormir, não é para ficar organizando finanças. No máximo eu controlo ali meu caixa, entrada e saída e tá ótimo. Porque eu sou pequeno demais para ter que, por exemplo, me preocupar em fazer uma DRE. E aí você imagina, o nosso aplicativo ele tem a funcionalidade de você medir processo e garantir que o processo rode todo dia. Cara, se a empresa não tem funcionário, eu vou garantir o quê? Qual tem que ser o foco dele, então? Então, o foco do cara que é pequenininho é só um. Ele tem que vender. Se ele não vende, ele não tem fôlego para nada. Ele tem que comprar, vender. Óbvio, né? Aí eu falo assim, você tem que aprender a fazer layout. Por quê? Para vender. Você tem que aprender a fazer marketing. Para vender. Você tem que aprender a fazer reinauguração. Para estourar de vender. Então ele tem que aprender a precificar certo para vender e sobrar dinheiro. Mas eu não acho o cara muito pequenininho lá, tem que se preocupar com finança. Aí vai o cara lá, gastar 2, 3 horas por dia preenchendo planilha, enquanto ele tinha que estar lá atendendo o cliente e fazendo o cliente comprar mais coisa. Então, a falta de foco, principalmente no cara que é muito pequeno, é um dos problemas. E o mundo todo quer vender para o cara uma ideia que o cara precisa ter gestão, e mal ele entende que gestão, o significado da palavra de gestão, eu costumo falar assim, o que você precisa é um sistema de gestão. Sistema de gestão nada mais é do que a empresa nesse exato momento precisa fazer para bater as metas dele. Então qual é a tua meta? Quero bater os primeiros 100 mil. Tá? O que você precisa fazer hoje para bater 100 mil? Eu preciso ter controle de estoque? Não. Mas eu preciso comprar bem. Eu preciso saber precificar. Eu preciso saber fazer um layout. Eu preciso saber montar uma DRE para bater os primeiros 100 mil? Não. Então, isso aqui eu não preciso fazer. E aí, o que acontece? A gestão para aquela pessoa, para aquele indivíduo, para aquela empresa, vai ser uma. Que é simplificada somente com as coisas que ele precisa implementar agora para atingir aquele objetivo dele. Aí ele bateu os primeiros 100 mil. Pô, minha loja tem 100 metros quadrados. Para eu ter que bater 2.500 metros quadrados, que é 250 mil. Como é que eu saio de 100 mil para 250 mil? Os desafios são diferentes, as ações são diferentes, as estratégias são diferentes. E aí isso vai fazer esse conjunto de ações, estratégias, processos, rotinas que ele vai precisar fazer para bater 250 mil é o sistema de gestão dele. E óbvio, né? Quando a gente fala, por exemplo, do Nino, lá do JB, que é nosso Black Belt, o sistema de gestão dele tem, custa, 400 mil por mês. Isso não é software, não, isso é gente. Então você imagina, eu vou conversar com um cara que não está nem faturando 100 mil sobre gastar 400 mil reais em gente, não faz sentido, faz? Não. Isso só de retaguarda, não estou falando de ninguém de operação não, estou falando só de retaguarda, só de gente para lançar nota, controlar financeiro, controlar a burocracia, controlar o RH, não faz sentido nenhum. Então não adianta nada a gente tentar ficar vendendo para a pessoa que ela tem que botar gestão. Não tem, nesse primeiro momento. Fatura 30, 40, 50 mil, 20 mil reais. Como é que eu chego nos primeiros 100 mil? Layout, parte comercial, reinaugura. Faz essas duas primeiras coisas e depois reinaugura. E aí, quando eu falo layout, parte comercial, o que ele precisa aprender? Ele precisa saber onde ele pode comprar um pouco mais barato. Ele precisa entender sobre o que ele vai fazer para atrair o cliente para dentro da loja dele, que vai ser algumas promoçõezinhas que ele vai fazer, que nem são as promoções que eu recomendo da LM45. Por exemplo, no Mercado do Zero, que é o nosso curso para pessoal de menos de 100 mil, a minha tabela de preço é muito resumida. Por quê? Porque o cara que não está faturando 100 mil, ele pega uma tabela de 11 páginas e o cara fica perdido, pô. É muita coisa, muita informação, aí ele não faz nada. Então a gente montou uma tabela resumida de uma página só. Por quê? É o que ele precisa para o tamanho que ele está. Quando ele cresce, ele precisa de outras ferramentas, outro ferramental. Você imagina o seguinte...
a gente precisa fazer um buraco aqui embaixo. Se hoje eu tiver que fazer um buraco pequeno, um buraco simples, eu e o Vinícius vou comprar uma enxada, uma pá, né, Vinícius? É. Agora, se eu e o Vinícius tiver que fazer um buraco que seja um buraco fundo para, por exemplo, sei lá, enterrar uma pessoa, eu já vou precisar de uma retroescavadeira. E se o troço for muito a fundo, eu vou precisar de coisa que quebre pedra lá no final. Então, as ferramentas, conforme vai ficando mais complexo... Não, se for... Sei lá, se eu quiser fazer um buraco, levantar um prédio. E aí o ponto é, para cada tamanho de empresa que você tem, você vai precisar de uma caixa de ferramenta diferente. Se a pessoa tem dinheiro para investir num mercado, um investidor vai começar, você sugere começar por qual setor? Hortifruti, açougue ou padaria? Depende de quanto dinheiro esse investidor tem. Se esse investidor tiver, sei lá, 10, 20 mil reais, hortifruti é a melhor escolha porque é o que dá para abrir com esse dinheiro. Se o cara tem 50, 100 mil, eu já ia sugerir ele de abrir um açougue. Tá? Com 50 mil? 50 mil o cara abre um açougue. Não, tô olhando para vocês são donos do supermercado na operação também. Abre um açougue com 50 mil. É o melhor açougue? Não, vai ser um balcãozinho com freezer e depois isso vai virar uma câmera frigorífica. Então o cara gasta ali uns 50 pau ali entre balcão, um freezer para começar a trabalhar. Tô falando começar, né? Se o cara já tem, por exemplo, para abrir uma padaria, o cara não abre, comprando equipamento novo, o cara não abre com menos de 300 mil. Não dá para abrir. Por causa dos equipamentos são muito caros de padaria. Se o cara comprar usado, ele vai abrir assim, sei lá, com uns 100. Mas assim, negociando muito. Porque padaria é muito cara. E por isso que normalmente eu recomendo o cara começar com pão congelado. Sim. Por quê? Porque tem muitas empresas de pão congelado, como por exemplo a Marquês Pão, que eu recomendo sempre, que eles dão tudo. Eles dão a climática, conseguindo a climática, eles dão os freezer para botar o pão dele, eles dão os armários para o pão poder descansar e deixam um forno. O que você precisa fazer? Só comprar, fornear, botar na climática para o produto chegar no pão. Precisa comprar o produto com eles. Precisa comprar o pão congelado. É isso, tá. O produto que ele vende. Aí você fica amarrado Sim. em comprar os pães com eles. Certo. E eles deixam os equipamentos lá consignados para você poder usar enquanto você compra com eles. E aí sim, depois disso, se você quiser transformar aquilo ali, porque aquilo ali vai começar a gerar dinheiro, vai começar a te dar caixa. Aí você pode pegar esse dinheiro e fazer o quê? Começar a comprar alguns equipamentos e começar a criar uma produção própria. Mesmo assim... Hoje, eu ainda tenho muito pé atrás se vale a pena, por exemplo, você ter gente fazendo pão francês, que é o produto 01 da padaria. Normalmente, muitas lojas é o produto 01 de venda na loja, porém, ele é o item que você vai ter 2 funcionários parados fazendo, um funcionário parado fazendo. E aí esse funcionário meu poderia produzir muito mais trabalhando, por exemplo, na confeitaria, fazendo bolo, fazendo torta, fazendo bomba de chocolate, fazendo outros itens, fazendo pão doce, fazendo outros itens que não pão francês, porque tem mais valor agregado nesses produtos. Pra você entender, um pão francês hoje é vendido por, sei lá, 8, 9, 10, 12 reais o quilo. Enquanto um pão doce é vendido por 20 reais o quilo, 20 e pouco. Quando a gente fala de bolo, a gente está falando de 30, 40, 50 reais o quilo. Então, para produzir o mesmo quilo de produto, eu vou ganhar muito mais dinheiro, muito mais valor agregado do que eu produzir 1 quilo de pão de massa e fazer pão francês. Mas o pão francês ele é o que traz o cliente para a padaria. Então eu preciso produzir o pão francês, porém, muitas das vezes é melhor você ficar trabalhando com pão francês congelado e o resto dos produtos você realmente trabalhar a produção. Até porque você não fica refém de um profissional, né? É isso. E hoje está cada vez mais difícil. Bons padeiros, bons confeiteiros. Aí desperdiça o bom padeiro fazendo pão francês. Por que você acha que muito dono de mercado acaba desistindo? Por problema de cabeça. Não é que é maluco, não. Mas é problema de mentalidade. Na cabeça dele, ele acha que vai ser tudo muito fácil. Ele começa a trabalhar e ele não tem cabeça de empresário para entender que, no final das contas, o que dá resultado não é velocidade, não é correr e sim ter constância. No nosso negócio é um dia depois do outro. E é todo dia. Então, se o cara não aguenta todo dia fazer a mesma coisa, por exemplo, ele não sai para trabalhar no supermercado. Porque todo dia ele vai fazer a mesma coisa.
Você vai criar ações, você vai fazer promoção, mas todo dia você tem que abrir, você tem que limpar, você tem que arrumar, você tem que fazer a ponta, você tem que arrumar a porta de carne, você tem que arrumar hortifruti, tirar as frutas podres, botar preço na loja, atender os clientes, botar todo mundo para sair para almoçar, vejo todo mundo voltando, arrumar a loja, limpar, botar preço, arrumar a porta de carne, tirar tudo que tem podre, para receber o cliente na parte da tarde e atender o cliente. Aí chega no final do dia, você cansado, arrasado, tem que arrumar a loja, precificar, limpar, deixar ela pronta para o dia seguinte, fechar as portas, agradecer a Deus que você não foi assaltado, não aconteceu nada com você. E no dia seguinte, às 7 horas da manhã, 6 e pouca da manhã, você antes de abrir a loja, você vai limpar, arrumar, precificar, colocar os produtos. Então, se o cara não aguenta isso, ele não aguenta trabalhar no supermercado. Porque é isso todo dia. Inclusive, é um problema porque muita gente vai para o supermercado e a primeira coisa que faz é contratar um monte de empreendedor. O supermercado precisa de gente fixa. Precisa de gente que gosta de trabalhar dia sim, dia também. Aí muitas vezes eu vejo supermercado mandando excelentes profissionais embora porque o cara não quer responsabilidade de liderança. E daí, o cara é bom para carregar caixa? Deixa o cara carregar a caixa. Você precisa que carregue caixa. Você precisa que abasteça a loja. Você precisa que o trabalho diário seja feito. Se aquela pessoa ali não quer crescer, não tem perspectiva de crescer, não pensa em crescer, não quer investir energia em crescer, tá tudo bem. O supermercado precisa de muita gente assim. Isso não é um problema. Só que para as pessoas, elas falam assim, mas isso vai me impedir de crescer. Não, não vai. Você dentro do teu grupo, você tem que achar um ou outro. O sucesso não é para todo mundo. Não vai ser todo mundo que vai ser gerente. Não vai ser todo mundo que vai ser comprador. Não vai ser todo mundo que vai ser um controle. A maioria das pessoas vão ser pessoas que vão carregar peso e tá tudo bem. Aí tira essa pessoa desse cargo para dar um outro que ela acha que... porque ela é muito constante, muito competente naquilo que ela faz, coloca no cargo de liderança, a pessoa desanda. É isso. E muitas vezes ele é um excelente repositor. Ele vai chegar no último nível dos repositores. Vai ganhar muitas vezes igual quase um carregado, mas vai ser sempre repositor. E alguém precisa repor, né? E tem gente que existe limitação psicológica, de competência, poder fazer. E aí o dono do mercado, na maior parte das vezes, ele desiste porque ele, no meio do caminho, ele para... Primeiro que ele começa a priorizar as coisas erradas, né? A primeira coisa que o dono do supermercado tem é ir pro financeiro. Então a loja do cara não tá andando, o cara cheio de dívida, fica lá contando os boletos, achando que ele olhando os boletos vai aumentar o boleto vai ser pago, né? O cara, por exemplo, qual é a rotina do dono do supermercado? A primeira coisa que ele faz, ele começa o dia, ele abre a loja e vai olhar boleto. Vai arrumar boleto, vai ver o que tem para pagar. Cara, é a pior coisa, isso acabou o dia do cara. Porque se o cara estiver apertado por algum motivo, ou estiver pagando as contas atrasadas, o psicológico do cara já foi pro beleléu. O cara tinha que começar o quê o dia? Vou comprar, vou organizar a loja, vou fazer promoção, vou ver coisas para trazer meu cliente, vou botar um carro de som na rua, vou ver a internet, vou gravar stories, vou fazer tudo para minha loja encher. De tarde eu olho os boletos. Por quê? Porque eu olhar agora de manhã, olhar de tarde, não pago o boleto. Não vai pagar de qualquer jeito. Agora, se eu fizer as ações boas de manhã, pode ser que entre dinheiro para que de tarde eu possa ter mais dinheiro para pagar boleto. Agora, se eu olho os boletos hoje, eu já fico sofrendo. Já falo assim, nossa, não vai ter dinheiro para pagar. Nossa, eu não sei como eu vou fazer. Não tenho dinheiro para pagar essa merda. Aí o cara fica somando os boletos 10 vezes, né? Eu já cansei de ver dono de mercado fazendo isso. O cara soma aqueles boletos 10 vezes. Eu falo assim, cada vez que ele soma, parece que aumentou o valor. Ele soma achando que, sei lá, isso vai diminuir o valor, não diminui. E pelo contrário, a cabeça do cara só fica mais cansada. Ele só mina a energia, a pouca energia que ele tem, ele já mina. E aí ele não consegue produzir nada. Por que o dinheiro do cara não rende? Por que ele não consegue crescer? Porque ele não produz. A produção de riqueza vem de coisas que ele faz para o negócio crescer. E ele precisa produzir. O que é produzir riqueza? Ele chega na loja dele e fala assim, tá, o movimento tá fraco. O que eu vou fazer? Aí ele vai lá, pega uma placa, escreve na mão e bota lá do lado de fora. Ele acabou de produzir riqueza. Ele vai lá, liga pro cara do carro de som e fala, você tá de bobeira? Me faz um desconto aí, vem aqui, roda aqui pra mim, eu vou botar uns 4 produtos na promoção. Você pode fazer? Posso. Aí o cara se mexe. Essa movimentação que ele tá fazendo é a produção de riqueza. Ele fica olhando o boleto e não tá produzindo nada. Ele só tá fazendo a função de um funcionário muito barato, porque qualquer um pode fazer isso aí. Separar os boletos e tal, preparar para pagar. Agora, a função de fazer o negócio acontecer é do dono. E aí, na maior parte das vezes, os donos perdem energia logo cedo, porque começam cedo do jeito errado. Você tem que começar
vendo, tá, o que eu faço hoje para o meu negócio poder crescer? Qual ação a gente vai fazer para o negócio poder avançar? Para o negócio poder crescer? Tá, o que eu posso fazer para o meu negócio poder dar certo ali na frente? E é isso que faz o negócio poder crescer. Lembra que a gente conversou do aplicativo? Eu, o Vinícius e a Maria e a Natália, a gente é sócio da empresa que faz o aplicativo Performance no Mercado, que é o nosso aplicativo de checklist. O Vinícius falou assim, gente, não estou dando conta. A gente tem que botar uma pessoa no suporte para poder dar atenção para as pessoas. Aí eu falei assim, mas nesse início, a pessoa vai dar a atenção que você está dando? Ele falou, não, então, meu filho, você que vai ter que fazer isso agora. Ele falou, não, eu sei disso, mas vamos arrumar uma pessoa porque eu vou treinando ela aos poucos. Eu falei, tudo bem? Então, qual é o ponto? No início, tem que ser o dono mesmo. Se você não sentou lá no caixa, não viu como é que atende, se você não viu como é que tem que arrumar a tua loja, como é que tem que fazer as coisas andarem, você vai ter dificuldade depois de ensinar as pessoas que estiverem entrando na tua empresa a fazer do jeito certo. Então, é importante essa fase inicial de aprendizado. O que eu vejo, por exemplo, é que muito filho de dono de mercado não tem essa chance, porque o pai já construiu. O mercado já existe, hoje já existe várias lojas, e o cara está entrando para assumir. O cara não sabe cortar uma carne, o cara não sabe arrumar um hortifruti, o cara não sabe receber mercadoria, o cara não sabe fazer preço em cima de nota, o cara não sabe cortar, fazer um pão, e aí o cara assume o supermercado. Cara, é muito provável que esse cara, se ele não tiver pessoas muito boas próximas, que o negócio quebra. Porque ele não tem as noções. Qual é a noção? Quanto tempo demora para fazer um pão? É 15 minutos. Então, do momento que eu botei para fornear até o momento que eu vou tirar do fornalho é 15 minutos. Então, se o cara não tem noção de nada, ele tem que aprender. Tanto é que, por exemplo, se eu pego um filho de dono do supermercado e eu vou cuidar da primeira geração dele, a primeira coisa que eu faço é botar ele na operação. Vamos lá, vamos arrumar a loja. Vamos limpar a loja. Vamos carregar a caixa. Vamos descarregar caminhão. Ele não precisa fazer isso o tempo inteiro, mas se ele nunca descarregou um caminhão, ele não sabe quanto tempo demora para descarregar um caminhão com 3, 4 pessoas. Se o cara nunca descarregou um caminhão, ele não sabe, pô. Ele não tem noção. Quanto tempo demora para o cara fazer uma produção de pão de 50 kg de massa? Se você nunca parou para fazer um pão, você não tem noção. Se você nunca parou do lado de alguém que faz pão para ver como é que é, você não tem noção. E aí as pessoas xingando por qualquer coisa. E aí a primeira coisa que a gente faz é fazer o cara passar pela operação para entender, para depois ele ir para a retaguarda. O que os donos de mercado faz? Não quer que o filho passe por isso, joga o cara para o financeiro. Aí o cara fica bom no financeiro, não entende porra nenhuma de loja. Quando ele precisa, se a loja entrar numa crise, o pai não estiver mais lá, o cara não tem noção do que fazer para sair da crise. Porque ele nunca foi para lá, para baixo, para ver, e é ali que as coisas acontecem. Então ele tem que passar por isso antes de vir para a parte de gestão mesmo, para cuidar da retaguarda, olhar a controladoria, ver prevenção de perdas. Ele tem que antes passar ali na operação para poder fazer. Por isso que eu acho que a cabeça do dono do supermercado muitas vezes é errada e muitas vezes ele treina o filho dele de maneira errada. Hoje são poucos filhos de dono de supermercado que eu vejo de verdade dentro do negócio, exatamente porque o pai chega em casa e fala assim, nossa, esse negócio não é vida, nossa, eu só trabalho, não tenho tempo para nada, porra, não aguento mais ir pro mercado. Aí chega em casa e fala, não aguento mais ir pro mercado, o mercado é um negócio muito ruim, tá acabando com a nossa vida. Aí o cara fica escutando isso do pai. Esse cara vai querer, cara, ele quer fazer qualquer coisa menos entrar no supermercado. Porque o pai botou na cabeça dele que era uma coisa ruim. E aí, muitas vezes, os pais, quando querem parar, não pode parar, vai ter que vender o negócio para sair, porque não tem ninguém para assumir, porque não vai ter mais filho depois, porque ele trabalhou errado a cabeça dos filhos. Então, no final das contas, respondendo a sua pergunta, o problema do dono do supermercado está aqui, ó. É só cabeça. Se ele pensar melhor, se ele usar as coisas de maneira mais eficiente, se ele sobrar ter uma mentalidade para ele poder crescer e prosperar, a coisa necessariamente muda. É isso. Então, quem não atingiu 100 mil de faturamento precisa mudar a mentalidade e precisa aprender as ações práticas para ele chegar nesse resultado. É isso? Isso, que basicamente é. Ele precisa não desistir, porque é muito fácil desistir no início, porque ele vai ter que fazer tudo. Mas ele precisa arrumar a loja do jeito certo, deixá-la posicionada com os produtos e o que precisa ter ali do jeito certo. Ele precisa aprender a fazer marketing básico ali para trazer cliente para dentro da loja. E ele precisa aprender como comprar. E como ele vai botar preço nos produtos. Leandro, você fala assim, mas parece a coisa mais fácil do mundo. Parece que a pessoa não precisa aprender quase nada para bater 100 mil. Só que isso não é a realidade das pessoas. Para falar a verdade, é quase nada. O problema é que é um conjunto de informações muito específica que não tem lugar nenhum. É isso. Quanto tem que colocar de markup na água sanitária? O cara não sabe, bota 30%. Ele não sabe o que é markup.
Tá, quanto eu tenho que colocar de percentual de lucro? Não, o cara sabe fazer conta de R$10 mais de 30%, porque isso é calculadora de pão, você aprende no colégio na terceira série primária. Isso o cara sabe fazer, só que o cara pega e bota 30 em tudo. Então na água sanitária, que eu tinha que estar com 82, o cara botou 30. E aí no arroz, que muitas vezes eu tenho que trabalhar com 7, com 10, o cara quer botar 30. Aí qual é a discrepância? No produto que eu tinha que trabalhar com 82, eu estou com 30, então eu estou vendendo mais barato o produto que eu tinha que vender mais caro. E no produto que eu tinha que estar com 10, porque eu tenho que vender barato ele porque ele é notável, eu não vendo ele barato porque eu estou trabalhando com ele mais caro. Então eu vou vender mais caro o que é para vender barato e barato o que é para vender caro. Onde essa matemática fecha? E aí o cara não entende que o mercadinho dele não anda. Sim. Ô, Leandro, acontece de uma pessoa esforçada, trabalhadeira, perder dinheiro com o supermercado? Sempre. Por quê? Porque isso não tem nada a ver com esforço e trabalho. Por exemplo, se hoje a gente pegar ali e tentar derrubar uma árvore, eu nunca trabalhei derrubando uma árvore. Você acha que eu vou levar quantas machadadas para derrubar a árvore? Provavelmente 10 a 20 vezes mais do que uma pessoa que já sabe derrubar uma árvore. A pessoa que sabe derrubar uma árvore, ela vai bater mais certo, ela vai amolar provavelmente o machado, coisa que eu não vou lembrar de fazer, e ela vai saber que ela tem que bater de um lado, tem que bater do outro para o negócio poder cair, não é só de um lado. Eu vou tentar fazer coisas completamente diferentes, porque eu não sei como fazer. Eu vou bater no lugar errado, eu muitas vezes, se demora, nem consigo derrubar a árvore. Por quê? Por falta de conhecimento. Então, o maior problema é que muitas vezes as pessoas pegam toda a economia dela, que é isso que eles fazem, você pega 100% de tudo que você economizou ao longo da tua vida inteira e vai abrir um mercado. E ele vai quebrar o mercado, porque ele acha que é só comprar e vender. Algumas vezes, algumas pessoas têm algum nível de curiosidade que o filho, ou até mesmo ele, entra no YouTube e procura como fazer um mercado bater 100 mil. Aí vai achar um vídeo meu. Aí salva o cara? Ajuda. Mas não salva, mas ajuda. Se o cara não buscar conhecimento, ele não vai conseguir fazer, não tem para onde correr. Né? Eu aprendi isso no livro do Falcone. Né? Ele falava assim, vamos reduzir as despesas em 10%. Show? Como faz? Eu nunca fiz. Vocês hoje, dono do supermercado, sabe que tem que ter prevenção. Sabe que precisa fazer processamento de hortifruti. Sabe que tem que ter hortifruti, porque para dar certo tem que ter hortifruti. Sabe que pode botar pão congelado, que é mais barato. Porque eu falo isso na internet o tempo inteiro. Então, muito dono do supermercado sabe o que fazer. Não sabe como fazer. Tá? E algumas vezes eu até explico como aqui na internet. Mas o cara não tem apoio para poder fazer. Ele não tem um mentor que ajude ele. Não tem alguém que ele possa fazer uma pergunta e falar assim, cara, fiz assim, deu errado. Como que é o certo? Ajusta assim, assim, assim. Só que o cara não tem ninguém para poder fazer isso. E aí ele não chega no resultado que ele quer. Então, na maior parte das vezes, as pessoas preferem quebrar a cara para aprender do que pagar para alguém que já sabe, que já passou por aquilo para poder aprender. A gente virou sócio. E você é programador. Né? Você imagina que se eu pegasse o que você começou a fazer e eu tentasse fazer, quanto tempo eu levaria entre erro e acerto para programar? Eu levaria anos. Você montou o nosso software em 1 mês e meio, menos de 1 mês, né? 1 mês e meio com ajuste. Os caras levariam anos para fazer. Eu levaria anos para fazer, porque eu teria que aprender. E aí o que as pessoas fazem... Agora, se você parasse do meu lado e me ensinasse como você fez, provavelmente eu levava 1 mês e meio, mas eu levava 4. Mas não, sei lá, 1 década para aprender. Por quê? Porque você me direcionaria, porque eu teria alguém que entende, já passou por aquilo e pode me ensinar. Essa é a diferença. Quando o cara vem para esse podcast, o que ele está buscando é isso, alguém que possa ajudar ele e que possa levar ele a ensinar. O cara assiste isso aqui, já ajuda muito, mas não resolve. Ô Leandro, você já ajudou alguém a conseguir ter esse resultado? Vários. Na verdade, milhares deles, né? Eu tenho milhares de alunos que já passaram dos 100 mil, que já atingiram esse resultado inicial básico. Eu tenho muitos, mas aí algumas centenas de alunos que abriram a loja depois que me conheceram e conseguiram ter bons resultados. Inclusive, se você for um desses alunos, bota aqui no campo de comentário aqui que você é aluno, agradece, tá tudo certo, tá? Eu quero saber quem é você, ainda diz aí qual é o nome do seu mercado. E se você está precisando de ajuda, também coloca aqui que a gente vai te achar para poder te ajudar. Então, muita gente precisa de ajuda. Tem um cara que está me contratando para fazer uma consultoria
E ele falou assim, Leandro, tenho tantos milhões de reais e eu quero abrir um mercado. Tenho um terreno, vou montar um mercado aqui. Eu falei assim, eu escutei o que ele tinha para fazer e ele ia gastar, sei lá, 2,5 milhões para montar o mercado dele, levantar o prédio e montar o mercado. Eu falei, mas quanto dinheiro você tem? Ele falou, sei lá, uns 6, 7 milhões. Eu falei, porra, que legal. Mas você já pensou que você pode comprar o mercado pronto? Aí ele falou, não tinha pensado nisso. Eu falei, Você já parou para pensar que a gente pode pegar um mercado exatamente do tamanho que você quer montar e comprar ele por metade do preço? E você não precisa gastar esse dinheiro todo? E tem mercado assim disponível? Aí ele falou assim, não tinha pensado. Então, a minha tarefa é pensar coisas que você não pensou pela experiência que eu tenho. E eu posso te ajudar a economizar milhares, quiçá milhões de reais, te ajudando a economizar esse tempo. É melhor montar do zero ou abrir um mercado? Depende. Pode ser que seja melhor você abrir um, mas pode ser que, dependendo da situação, seja melhor você comprar um pronto. Se ele tiver descontado, se ele tiver com valor, se eu estiver comprando ele mais barato. Esse é o ponto-chave. E é isso que é o que as pessoas têm que entender a nível de negócio. Eu não preciso... Pelo contrário, se eu pegar um mercado já andando, para quem está começando do zero, é muito mais fácil do que ele pegar e levantar um do zero. Começar do zero não é começar pequeno necessariamente. Começar do zero é começar. É começar de quem nunca trabalhou no segmento. E não tem para onde correr, né? Se o cara quiser realmente ter sucesso nesse segmento, sem nunca ter trabalhado, ou ele vai arrumar uma consultoria muito cara para ajudar ele, e são poucas que entendem realmente do negócio para poder fazer isso. Tem muito teórico, mas poucos práticos. Ou o cara vai cair aqui e vai virar meu aluno. Mas é perigoso até mesmo o prático. Eu acho mais perigoso o prático do que o teórico. O teórico, pelo menos, parece que ensina. Né? Se o cara contratar um consultor, não estou falando de você porque tem muita execução nisso, tem aluno pra caramba, mas um consultor mesmo, de consultoria, papapá. E ele não aprende nada. O cara vai lá e executa. A consultoria sai. Normalmente a coisa desanda. Vai desandar. Porque se ele não seguir o processo rigorosamente, ele não vai ter mudado como pessoa, a mentalidade dele provavelmente não vai ter mudado, porque não tem isso no pacote, né? Através de uma mentoria, tem no pacote. Todo mundo leva porrada sua em toda a mentoria. Normal. Né? Semana passada o Vinícius falou de resultado agora. O pessoal estava escritando um depoimento que eles tinham visto você entrevistar um aluno. Ele foi de 87 para 90 e tanto só com o YouTube. Só com o YouTube. YouTube gratuito. Gratuito. Cresceu aí ele 15, 20%. Comprou o Mercado do Zero e foi para 147 mil. Acho que foi um valor desse. De 83 para 147. Mas porque aí ele tem método. Porque ele Isso. tem método. Com método ele consegue chegar. O problema é que a maioria das pessoas não tem método nenhum. Tem um rapaz que a gente não pode nem falar o nome, porque ele pediu para não falar mais o nome dele. Ele pediu para tirar o vídeo dele do YouTube. Você lembra? Não. Que ele é de uma cidadezinha desse tamanho. Ele faturava 60 mil reais. Ele foi para 400 mil. Ele foi para 460 mil. Na época que ele gravou o depoimento. Isso tem muito tempo. O que ele fez? Promoção em carro de som. Isso. Não tinha carro de som na cidade. Simples demais. Ele botou som no carro dele, começou a rodar e deu muito resultado. Ele deu depoimento encostado numa grade assim, da igreja da cidade. E porque eu peguei ele assim, ele tava na mentoria, eu falei, qual o resultado que você tem? 400? Não, calma aí, deixa eu falar com você. Aí comecei a entrevistar o cara. Como é que você fez? O que você fez e tal? E aí a gente viu, porque o dono de mercado tem um problema, né? Ele fica com medo da pessoa me conhecer. E não adianta, né? A gente gasta milhões de reais em propaganda. Eu vou chegar no concorrente. Olha, André, eu acho que esse rapaz ele ficou com medo só disso, não. Eu acho que ele ficou com medo porque ele faturou muito dinheiro. Então ele começa a ter que administrar outros problemas. É né? isso. É muito dinheiro. Se ele naquela época ele estava faturando 460, eu não sei nem onde é que esse cara está hoje em dia, porque eu tenho que perguntar para a equipe para verificar se ele já não bateu 1 milhão. Ele cresceu muito rápido. Ele saiu de 60 para 400 em 6 meses, 7 meses. Ele é aluno hoje em dia. Ele é aluno. Aluno da LM. Da LM. Você tem que trazer ele pro impulso. Teve algum depoimento que alguém fez pra você, esses mercados que cresceram assim, que mexeu com você, que te emocionou?
Cara, quase todos mexem comigo, né? Eu sou uma manteiga derretida. A Maria fala assim, Leandro é duro assim, só pra vocês verem. Se deixar, ele chora à toa. E eu sou, por verdade... Quando se vê, só tá assim. Tira o óculos e faz assim. É isso. Tira o óculos e faz assim. Mas qual foi fala um que mexeu com você bastante? Cara, por exemplo, as pessoas falam muito da Cindy, né? Mas a Cindy mandava um depoimento por mês. Ela, cada mês que o resultado dela ia melhorando, ela ia me mandando um depoimento diferente. E pra mim eu me emociono, não é só pela história da pessoa, mas é quando eu vejo a minha história intercalada com a história da pessoa. Porque, cara, eu passei muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu fui despejado, tive que carregar o que dava. A Natália esteve sempre comigo ali do meu lado. Mas eu cheguei a quebrar 3 vezes, perder tudo. Então, assim, quando eu vejo uma pessoa contando a história, eu vou lembrando muito do que aconteceu comigo. E dependendo de como, por exemplo, toda vez que meu pessoal monta esses vídeos de abertura dos eventos e tal, eu choro em quase todos. Porque ele vem contando uma historinha, né? Que mostra lá de trás o Leandro Rosadas lá atrás, o Leandro Rosadas hoje, e o que aconteceu e os depoimentos das pessoas que foram acontecendo. O depoimento, para mim, é muito mais nitroglicerina para eu me mexer. Então, olha, aquilo ali me reafirma que eu estou indo pelo lugar certo. Então, toda vez que um dono de mercado me manda o depoimento, me manda um estudo de caso, me manda um pouco do que aconteceu com ele, aquilo ali, para mim, serve como... Cara, não para não, você está indo no caminho certo. Olha só o que está acontecendo. No último encontro do Impulso, que foi logo após essa última turma que entrou em março de 2022, cara, 80% da turma trocou de faixa. A gente se programou para fazer as entregas de faixa, que a gente faz um ritual para entregar as faixas, a troca de faixa, e a gente programou 30 minutos e demorou 2 horas e meia. 80% das pessoas, eu falei, gente, vocês fizeram alguma coisa errada, tem coisa errada. Como assim? Porque quase todo mundo que estava lá, das 160 pessoas, subiu no palco. Ou seja, quase todo mundo trocou de faixa. Foi na hora que eu falei assim, cara, eu preciso trazer as pessoas para o mercado do zero que estão começando. Eu preciso fazer que os caras que faturam mais de 100 mil vão para o DLM45. Mas a minha missão de vida agora é botar todo mundo no Impulso. Porque lá eu consigo de verdade fazer o cara ter resultado. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, cara, que programa de mentoria no Brasil para negócio local, para supermercado, garante ser 80% da turma, da sala inteira, em 3, 4 meses, terem tido resultado financeiro. Porque o Impulso tem que ter resultado financeiro, comprovado. Mas não é né? Comprovado. O cara tem que comprovar, ele tem que ir lá olhar no meu pessoal, olha no sistema para ver se o cara comprovou. A gente é muito sério nesse negócio. E quando eu vi aquela galera toda trocando de faixa, não importa que o cara, sei lá, saiu de branca 1 para branca 2, o cara cresceu, o cara avançou. E aí, quando eu vi a turma inteira avançar, eu falei assim, cara, olha só que trabalho fantástico. E aí, naquele momento, quando eu vi que alguns já estavam de saco cheio de tanto tempo que estava demorando fazendo aquele negócio, que eu entendi que eu estava fazendo a coisa certa. Isso só vai reafirmando. Porque, cara, eu sou ser humano, eu tenho cabeça igual a vocês, eu penso em desistir muitas vezes por mês. Pra que eu tô fazendo isso? Eu não precisava mais disso. Se hoje eu vender as coisas que eu tenho, eu posso ver de renda. Pra que eu tô gastando energia com isso? Pra que eu tô gastando esforço com isso? E cada vez que essas coisas acontecem, eu falo assim, não para não, cara. Você não pode parar. Olha quanta gente estaria órfão se você não tivesse feito isso. E aí, por isso, hoje eu não paro. E as pessoas me perguntam assim, por que você dorme 4 horas por dia? Por que você hoje, na condição que você tem, continua trabalhando pra caramba, É por isso. Porque quando eu olho pro lado e olho pra trás, eu vejo assim, olha a quantidade de pessoas que estão tendo a vida mudada pelo trabalho que a gente fez. Cara, tem gente aqui que tá vendo esse vídeo que tem uma reserva financeira em casa e que vai abrir um mercado, porque é um negócio sustentável, é um negócio sólido. Vou comprar ação na bolsa. Não é sólido, o mercado é sólido, as pessoas vão comer arroz e feijão, cara. Faça o que você quiser. Estoura uma crise, tira o dinheiro todo do povo, as pessoas vão continuar comendo arroz, feijão e farofa e carne. Você precisa comer. Não tem opção. Então o que vai acontecer? Elas vão no mercado, porque você vai fazer o quê? Vai pra lavoura catar arroz,
vai dar porrada na cabeça do gado, enfiar uma faca no coração para poder começar a desossar para pegar a carne? Não vai fazer. Eles precisam ir para o supermercado. Não tem outro jeito. E aí, cara, o nosso negócio é um dos melhores negócios do mundo. Se você olhar aí os supermercados, fale gente. Por quê? Por erro, falta de gestão, falta de conhecimento. Mas se você olhar, os supermercados continuam aí. Não diminuiu. Quantos negócios deixaram de existir com pandemia? Os supermercados só cresceram. Mesmo no pós-pandemia, tem muita gente cansada de entregando loja. Até o final de 2023 vai ter muita gente entregando loja, de graça. Muito barata, né? Que é uma boa oportunidade para quem está com caixa, comprar loja barata. Mas as pessoas estão desistindo, porque estão cansadas. Mas o negócio continua lá. Se o cara quiser tocar, o negócio vai continuar lá. Porque é um negócio que tem longevidade. Diferente de muitos dos negócios que a gente tem hoje, não tem. Ô, Leandro, por isso que eu acredito no supermercado. Um dos eventos que eu tava, eu vi uma pessoa falando assim: eu sou grato a você, porque graças a você consegui comprar a casa da minha mãe. Como que você se sente quando você escuta esse tipo de coisa? Pra falar a verdade, é foda, né? O Vinícius vai querer fazer eu chorar no podcast. Cara, quando para cada realização que cada pessoa faz, é mais uma realização para mim. Quando o cara fala que ele conseguiu comprar a casa para mãe, eu sei que aquilo ali foi uma baita realização para a vida dele. Aquilo eu pego como realização para mim. Então, eu não preciso ir para a África montar casa para os outros, como muita gente está fazendo. Tá tudo bem eles fazerem isso, tá? Foi a escolha deles. Eu hoje preciso fazer com que os donos do supermercado prosperem. Porque se eles fizerem isso, eles contratam mais e aí gera mais emprego e um monte de família com dificuldade deixa de ter dificuldade. Os donos do supermercado prosperando, eles gastam mais também, movimentam a economia, melhoram o processo dele, dão mais condições para a própria família deles, como compra uma casa para a mãe. Então, o meu trabalho não é ajudar dono de supermercado, é essa transformação toda que acontece em volta. Teve um monte de gente que falou: você salvou minha família. Você salvou minha família. Como teve alguns donos de supermercados, tem aluno meu, tá? Que se desandou e perdeu a família. A mulher largou ele, levou filho, o cara tá lá, perdido no mundo. Por quê? Porque se perdeu no meio do caminho. Porque perdeu a mão, achou errado, brigou mais do que deveria, não entendeu o que é ser um empresário, o que é prosperar. Então, cada vez mais eu acelero para tentar salvar uma quantidade maior de pessoas e, por consequência, de famílias no meio do caminho. É isso. É assim que eu me sinto. Então é isso. Acho que não dá para fechar de outra maneira, não. Porque senão você, da próxima que ele perguntar, ele tá tentando, né? Eu acho que a próxima ele perguntar eu vou chorar. Leandro ainda tem live hoje. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dão um like. Se não gostaram, dão um dislike. Mas faça alguma coisa da tua vida. Bota comentário aqui, sugere o próximo tema pra gente poder fazer o Rosadas Cash. E o Rosadas Cash tá voltando aí com sangue novo, com acelerado. E eu acho que vocês vão gostar aí da nossa nova temporada aí do Rosadas Cash. Rosadas Cash com sangue, suor e lágrimas. Sangue, suor e lágrimas. Tamo junto e bora pra cima. E até o próximo Rosadas Cash!